Hoje, vamos refletir sobre uma mensagem essencial para todos nós que Jesus nos deixou: a vigilância e a oração. A expressão vigiai e orai é um chamado para estarmos atentos, preparados e espiritualmente atentos à volta de Cristo. Em diversas passagens dos Evangelhos, Jesus nos lembra da importância de viver com os corações e mentes voltados para a sua vinda. Ele nos ensina que, embora não saibamos o dia nem a hora em que ele retornará, devemos estar sempre prontos, vivendo em constante expectativa, como aqueles que aguardam o retorno de um grande rei. Um exemplo claro disso encontra-se em Mateus capítulo 24, onde Jesus fala sobre o fim dos tempos. Ele nos adverte sobre os sinais que antecedem sua vinda e nos instrui a estarmos preparados. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. A vigilância que Jesus nos pede não é apenas física, mas espiritual. Ele está nos chamando a manter uma vida de oração, fé e compromisso com os seus ensinamentos. Não se trata apenas de estar fisicamente acordado, mas de manter o coração atento, com uma expectativa constante de sua vinda. Jesus também falou sobre a necessidade de oração, como uma forma de fortalecer nossa fé e nos mantermos em comunhão com Deus. Em Mateus 26, 41, quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ele disse aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, Jesus nos ensina que, mesmo com as melhores intenções, a nossa carne é fraca e sem vigilância e oração, podemos facilmente nos distrair com as coisas deste mundo. A oração, então, torna-se uma fortaleza, uma maneira de nos mantermos firmes na fé e atentos ao que realmente importa. A expectativa pela volta de Cristo é um tema central nas Escrituras. Os cristãos são chamados a viver com a certeza de que Ele voltará. Em Apocalipse, o próprio Jesus diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7. Viver em expectativa não significa ficar paralisado, esperando sem ação. Ao contrário, significa viver com um propósito, com uma missão. Significa estar constantemente atento à nossa conduta, à maneira como vivemos e como estamos cumprindo o chamado de Deus para as nossas vidas. O tempo de espera é um tempo de preparação, de crescer em santidade e de cumprir a missão que Deus nos confiou. Devemos lembrar que, ao aguardarmos a volta de Cristo, temos uma responsabilidade: viver como filhos de Deus, refletindo o amor de Cristo e proclamando sua palavra. A expectativa pela sua volta não deve nos paralisar, mas nos impulsionar a viver de maneira mais fervorosa em fé e oração. Vivemos em um mundo onde somos constantemente distraídos pelas pressões diárias, pela correria e pelas preocupações materiais. Estamos tão ocupados com o nosso trabalho, família, estudos ou até mesmo com entretenimento, que muitas vezes nos esquecemos da verdadeira prioridade em nossas vidas: estar prontos para o retorno de Cristo. Jesus, em várias passagens, nos alerta para a necessidade de vigilância. Ele nos chama para não nos acomodarmos, para não cairmos na armadilha da apatia espiritual. Em Lucas 21, 34, 36, ele diz: cuidado para que o coração de vocês não se sobrecarregue com os excessos da vida, nem com a embriaguez, nem com as ansiedades da vida, e aquele dia não venha sobre vocês de improviso como uma armadilha, pois virá sobre todos os que vivem na face da terra. Vigiai, pois, orando a todo tempo, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Esse aviso é claro. A vida pode nos distrair de tal forma que, sem vigilância, podemos ser pegos de surpresa. As preocupações diárias podem nos cegar para a realidade espiritual que está diante de nós.
A vigilância, no entanto, não é uma forma de viver em medo, mas sim em preparação e confiança em Deus. A oração, nesse contexto, é fundamental. Quando oramos, estamos nos conectando com Deus, renovando nossas forças espirituais e, acima de tudo, nos mantendo alertas. Jesus nos ensina que, quando oramos, nossa visão espiritual é ampliada e somos fortalecidos para viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, 1-13, Jesus ilustra a importância de estar preparado para o seu retorno. 5 virgens estavam preparadas com óleo suficiente em suas lâmpadas, enquanto as outras 5 eram negligentes e não se prepararam adequadamente. Quando o noivo chegou, as virgens preparadas entraram para a festa, mas as outras ficaram de fora. Jesus conclui a parábola com as palavras: "Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora." Essa parábola é uma advertência sobre a necessidade de estarmos sempre prontos, pois o retorno de Cristo será repentino. Não podemos esperar a última hora para nos prepararmos. A preparação requer uma vida contínua de vigilância, oração e dedicação a Deus. Não podemos nos dar ao luxo de sermos como as virgens imprudentes que apenas esperaram o tempo passar sem tomar as devidas providências. Ser vigilante não significa viver com ansiedade ou temor, mas com uma fé ativa, uma fé que se reflete em nossas atitudes, em nossas escolhas diárias e especialmente na nossa vida de oração. Quando estamos vigilantes, estamos conscientes de que o reino de Deus está ao nosso alcance e que podemos viver com um propósito que transcende as preocupações temporais deste mundo. Como você tem vivido sua vida de vigilância e oração? Está preparado para a volta de Cristo ou as distrações do dia a dia têm tomado o seu foco? Jesus nos chama para viver com uma expectativa constante, aguardando sua volta com alegria e prontidão. Isso não significa apenas esperar de braços cruzados, mas viver com um coração focado no reino de Deus, orando e praticando a sua vontade. A oração é uma chave para nos mantermos alertas. É por meio da oração que conseguimos fortalecer nossa fé, renovar nosso espírito e sermos sensíveis à voz de Deus. Se temos o hábito de orar diariamente, nossas mentes estarão mais preparadas para discernir a sua vontade e agir de acordo com ela. A volta de Cristo não deve ser vista com medo ou desespero, mas com esperança. Para aqueles que estão em Cristo, a sua volta será um momento de grande alegria e vitória. Como o apóstolo Paulo escreveu em Tito 2,13, estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus voltará para buscar os seus, para nos levar a um lugar onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Quando vivemos em expectativa de sua volta, fazemos isso com a certeza de que no final estaremos com Ele para sempre. Nossa vida, então, se torna um reflexo dessa esperança viva e nossa missão neste mundo ganha um propósito mais profundo. Em diversos momentos da Bíblia, somos chamados a manter os nossos corações atentos e vigilantes. Jesus, em seus ensinamentos, nos alerta sobre os tempos difíceis que virão, mas também nos exorta a não sermos pegos desprevenidos. Em Marcos 13:33 ele diz: "Vigiai, pois, não sabeis quando virá o tempo. É como o homem que, ausente em viagem, deixou a sua casa, deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua tarefa, e ordenou ao porteiro que vigiasse." A parábola nos ensina que, enquanto aguardamos o retorno de Cristo, devemos ser fiéis às responsabilidades que Ele nos confiou. Não podemos viver como se estivéssemos apenas esperando, mas como se estivéssemos trabalhando ativamente para o reino de Deus. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, uma missão a cumprir enquanto aguardamos o retorno do Senhor.
A vigilância é mais do que apenas estar fisicamente alerta. Ela é também uma vigilância espiritual. Significa manter uma vida de oração constante, estudar a palavra de Deus e viver de acordo com seus ensinamentos. Quando estamos vigilantes espiritualmente, nossa vida reflete a luz de Cristo e estamos preparados para quando Ele voltar. Jesus também nos ensina que a vigilância não deve ser passiva, mas ativa. Em Mateus 24, 45, 47, ele diz: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os bens da sua casa, para dar a eles alimento a tempo devido? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O servo fiel é aquele que não só espera, mas que trabalha ativamente na obra de Deus, cumprindo suas responsabilidades com diligência. O chamado de Jesus é para que sejamos servos fiéis, que ao aguardarmos sua volta, vivemos de maneira que o honre e prepare o caminho para a sua chegada. Se a vigilância é o que nos mantém alertas, a oração é o que nos dá força para permanecer fiéis. A oração não é apenas uma comunicação com Deus, ela é também uma fonte de renovação espiritual. Jesus sabia que sem oração nossa carne seria fraca. Ele mesmo nos ensinou em Mateus 26, 41, que devemos vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse isso a seus discípulos no jardim do Getsêmani, quando após uma noite de intensa angústia, ele pediu que eles orassem para que pudessem resistir à tentação. A tentação é um perigo constante, e só a oração nos fortalece para resistir aos desafios da vida. Quando estamos em constante oração, nossa fé é renovada e nossa alma é fortalecida para suportar as dificuldades. A oração nos ajuda a manter a nossa esperança viva, a lembrar das promessas de Deus e a viver com a expectativa de sua volta. Quando oramos, não só nos preparamos para os desafios do dia a dia, mas também para o grande dia da vinda de Cristo. Nossa oração deve refletir a esperança no retorno de Jesus e a certeza de que Ele cumprirá todas as suas promessas. Em Apocalipse 22, 20, a Bíblia nos ensina que a oração e a expectativa pela volta de Cristo devem ser uma parte fundamental de nossa fé. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A oração é, então, uma preparação constante para esse momento glorioso. Quando oramos, estamos dizendo a Deus que acreditamos em sua promessa e aguardamos com alegria a sua vinda. A oração nos mantém em sintonia com o Espírito Santo e nos lembra de que nossa verdadeira pátria está no céu, aguardando a volta de nosso Salvador. Viver em expectativa pela volta de Cristo não é viver com ansiedade ou medo, mas com esperança e confiança. Sabemos que ao seu retorno seremos reunidos com Ele em sua glória e todas as coisas serão feitas novas. Isso deve nos motivar a viver de maneira digna do chamado que recebemos. Quando estamos vigilantes e oramos com fé, nossa vida se torna um reflexo dessa expectativa. Cada escolha que fazemos, cada atitude que tomamos é influenciada por essa grande esperança de que o Rei dos Reis voltará para nos levar para seu reino eterno. A vida cristã, portanto, não é apenas uma espera passiva, mas uma preparação ativa, onde buscamos, com todo o nosso ser, agradar a Deus enquanto aguardamos com alegria o retorno de Cristo. Viver em expectativa pela volta de Cristo também exige perseverança. Jesus nos ensina que nem todos os que começam bem na fé perseveram até o fim. Em Mateus 24:13 ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é a chave para mantermos nossa vigilância e oração, mesmo em meio às dificuldades da vida. As adversidades podem nos desviar e a tentação de abandonar a fé é real,
mas a perseverança nos mantém firmes. Ela nos ensina a esperar com paciência, sabendo que a recompensa de nossa fé será grande. Como está escrito em Tiago 5, 7, 8, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as chuvas temporãs e serôdias. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. O apóstolo Tiago nos lembra que a paciência e a perseverança são essenciais para mantermos nossa fé viva enquanto aguardamos o retorno de Cristo. Assim como o lavrador espera pacientemente pelo fruto da terra, nós também devemos esperar pela vinda de nosso Senhor com paciência e confiança nas promessas de Deus. Sabemos que não será fácil manter a vigilância e a oração constantes. Vivemos em um mundo cheio de distrações, de tentações e de dificuldades que podem nos fazer desviar o foco. Mas justamente nessas horas, a fé deve ser nossa âncora. Paulo nos ensina, em Romanos 8:18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. É importante lembrar que, mesmo nos momentos de dificuldade, nossa esperança não é em coisas temporais, mas na glória eterna que está por vir. Quando enfrentamos desafios, é uma oportunidade de reafirmar nossa fé em Cristo e de intensificar nossa vigilância espiritual. Jesus, ao falar sobre os sinais dos tempos, também nos alerta que o caminho será difícil. Em Mateus 24, 9 e 10, ele diz: Então vos hão de entregar à tribulação, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e odiar-se uns aos outros. Essas palavras de Jesus mostram que a expectativa pela sua volta não é algo fácil. Precisamos estar preparados, em oração constante e vigilantes, para suportar os desafios da jornada. Mas também precisamos lembrar que, apesar de todas as dificuldades, a promessa de Cristo é de que Ele estará conosco até o fim e que a nossa perseverança será recompensada. Embora o caminho para a volta de Cristo seja marcado por tribulações, o fim de tudo será a vitória final. Jesus, em João 14:2-3, nos conforta dizendo: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. A promessa de Cristo é clara. Ele voltará para nos buscar e nos levar para estar com Ele para sempre. Essa é a nossa grande esperança. Quando olhamos para o futuro, não vemos um futuro de desespero, mas de esperança e vitória. Saber que a volta de Cristo é certa e que, ao final, todos os sofrimentos serão deixados para trás, nos dá força para continuar na caminhada. A nossa vigilância, então, é alimentada por essa esperança de que, em breve, viveremos eternamente com Cristo. Isso nos motiva a mantermos nossos olhos fixos na promessa de sua vinda, sabendo que cada passo de fé, cada momento de oração e vigilância nos aproxima mais do dia glorioso em que veremos nosso Salvador face a face. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, não estamos sozinhos em nossa espera. Somos chamados a compartilhar a esperança que temos com os outros. A missão de pregar o Evangelho, de fazer discípulos de todas as nações, é uma responsabilidade que não podemos deixar de lado enquanto esperamos. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus nos dá a grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A vigilância não é apenas sobre esperar em silêncio, ela também é sobre estar em missão, cumprindo o chamado de Deus. Ao vivermos com expectativa pela volta de Cristo,
estamos também nos dedicando a espalhar a sua mensagem, para que outros possam ser salvos e aguardem com esperança e fé também. Na caminhada cristã, não estamos sozinhos. Temos o exemplo daqueles que vieram antes de nós, como os profetas e os apóstolos que viveram em constante expectativa pela vinda do Messias. Muitos deles, embora não tenham visto o cumprimento das promessas em suas vidas, mantiveram-se firmes na fé, olhando para o futuro com esperança. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, profetizaram sobre a vinda do Salvador, sabendo que essa promessa se cumpriria, mas sem ver o cumprimento de seus próprios olhos. Isaías, por exemplo, escreveu em Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Embora Isaías tenha falado sobre a vinda do Messias, ele não viveu para ver Jesus nascer. No entanto, ele viveu com a esperança dessa promessa, sabendo que Deus cumpriria o que havia dito. Os profetas nos ensinam a viver com confiança na fidelidade de Deus, mesmo quando não vemos a resposta imediata às nossas orações ou à promessa que ele fez. Da mesma forma, os apóstolos, como Paulo, Pedro e João, viveram com a expectativa da volta de Cristo. Em Tito 2:13, Paulo escreveu: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Esse versículo reflete o anseio do apóstolo pela volta do Senhor e pela glorificação de todos os que creem nele. Paulo nos ensina a viver com os olhos fixos no retorno de Cristo, sabendo que a nossa salvação está assegurada e que, em breve, estaremos com Ele para sempre. Uma das características principais de quem vive com expectativa pela volta de Cristo é a constância na oração. Jesus, em Lucas 18:1, ensinou aos seus discípulos que devemos orar sempre e nunca desanimar. A oração constante é uma maneira de manter nossos corações preparados e atentos à vontade de Deus. A oração nos conecta com o Pai e nos fortalece para enfrentar as tribulações que surgem enquanto aguardamos. Paulo, em Filipenses 4:6-7, nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração é uma forma de entregar a Deus nossas preocupações e ansiedades, confiando que Ele cuidará de nós enquanto esperamos sua volta. A constância na oração também nos mantém focados no propósito divino. Quando oramos, nos lembramos de que somos peregrinos neste mundo e que nossa verdadeira pátria está no céu. As dificuldades e os desafios que enfrentamos aqui não podem nos desviar do objetivo final: estar com Cristo. A oração nos mantém firmes e nos ajuda a perseverar. Como Paulo nos ensina em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Viver em expectativa pela volta de Cristo também significa estar em comunidade com outros cristãos. A igreja é o corpo de Cristo e juntos podemos nos fortalecer e nos apoiar na fé. Em Hebreus 10:24-25, o autor nos lembra: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunidade cristã é essencial para nos manter vigilantes e fortes na oração. Quando estamos unidos em Cristo, podemos compartilhar nossas esperanças, nossas dificuldades e nos ajudar a continuar firmes enquanto aguardamos a sua volta.
A igreja nos oferece o suporte emocional e espiritual necessário para mantermos nossos olhos fixos nas promessas de Deus. Nos momentos de fraqueza ou dúvida, é a comunidade de fé que nos lembra da esperança que temos em Cristo. Juntos, podemos enfrentar os desafios da vida, orando uns pelos outros, incentivando uns aos outros e vivendo em amor. A igreja é um lugar onde podemos ser edificados na palavra de Deus e nos preparar para o retorno de Cristo. A volta de Cristo não é apenas um evento de grande expectativa, mas também a concretização da promessa da vida eterna para todos os que creem nele. Ao falarmos sobre a expectativa pela sua volta, é importante lembrar que a promessa de Cristo é a promessa de um futuro glorioso, onde não haverá mais dor, sofrimento, nem morte. Em João 14:3, Jesus nos dá uma promessa consoladora. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. A volta de Cristo significa que finalmente estaremos com Ele para sempre, desfrutando da plenitude de sua presença. A eternidade com Cristo será um lugar de paz, alegria e plenitude, onde não haverá mais tristeza, enfermidade ou separação. Paulo nos lembra disso em 1 Coríntios 15:52-53. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorrupção, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Quando Cristo voltar, Ele trará consigo a ressurreição e a transformação dos nossos corpos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão glorificados, e nós, que estivermos vivos, seremos transformados para viver com Ele para sempre. A promessa de vida eterna é a grande motivação para a nossa vigilância e oração, pois sabemos que tudo o que fazemos neste mundo é um reflexo do que viveremos na eternidade. Embora a promessa da vida eterna seja maravilhosa, ela também traz consigo a responsabilidade de estar preparado para o retorno de Cristo. Não sabemos o dia nem a hora de sua volta, e por isso devemos viver cada dia como se fosse o último, mantendo nossa fé viva, nossa esperança renovada e nosso compromisso com Deus. Jesus, em Mateus 24:44, nos adverte: por isso, também vós estai preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. A urgência é clara, a volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento e precisamos estar prontos para encontrá-lo. Isso significa viver uma vida de santidade, de obediência e de fidelidade ao chamado que Ele nos deu. Estar preparado também envolve estar atento às necessidades dos outros. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, nossa missão aqui é amar ao próximo, ajudar os necessitados, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Não podemos nos dar ao luxo de viver uma vida egoísta ou indiferente às pessoas ao nosso redor. Precisamos ser luz no mundo, refletindo o amor de Cristo em todas as nossas ações. A volta de Cristo será o momento culminante de nossa jornada na fé. Quando Ele voltar, todos seremos transformados e estaremos diante dele, sem manchas, sem pecados, sem máculas. Será um momento de pura adoração, onde veremos a face de Cristo e experimentaremos o amor de Deus em sua plenitude. Em 1 João 3:2, o apóstolo João nos dá uma visão desse grande encontro. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse será um momento de total transformação, onde nossa fé será completada pela visão direta de Cristo. Ao aguardarmos com expectativa a volta de Cristo, devemos viver com a certeza de que este momento será maravilhoso. Nossa preparação deve ser uma preparação de fé e esperança,
sabendo que a nossa salvação está garantida por Cristo e que, em breve, estaremos com Ele, experimentando a plenitude do seu reino. Agora, ao final deste tempo de reflexão sobre a vigilância, a oração e a expectativa pela volta de Cristo, quero convidá-lo a se juntar a mim em oração. Vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça, que nos ajude a viver com os corações vigilantes, cheios de esperança e preparados para o seu retorno. Ore comigo. Senhor, agradecemos por tua promessa de voltar para nos buscar e nos levar para estar contigo para sempre. Senhor, queremos viver com expectativa e vigilância, preparados para o teu retorno. Nos fortaleça em nossa oração diária para que possamos crescer em santidade e cumprir o chamado que nos confiaste. Que possamos ser luz neste mundo, vivendo com amor e esperança até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, amém.